homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29, verso 1. Parece um verso bem duro, né? Bem incisivo, né? A pessoa que sendo repreendida endurece, não cede. É como você tem assim, é muito mais fácil você mexer com o macarrão mole com o macarrão duro, né? Aqueles, como é o espaguete, né? Se você pega o espaguete, ele quebra. Você cozinha, ele está molinho. Então, a vida é mais ou menos assim, para as pessoas que não amolecem, as pessoas que não são acessíveis, né? Resilientes, é fácil quebrar, né? É muito melhor se a pessoa ela tem, não é nem jogo de cintura aqui, mas ela sabe ouvir, né? Sabe parar. Então, uma pessoa destas, ela sempre terá êxito na vida, mas quem endurece pode quebrar. Então, eu gosto muito dessa palavra quebrantamento, né? Diante do Senhor, o quebrantamento. Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós temos aqui uma rede Novo Tempo composta pela rádio, pela TV, pelas mídias sociais, também pelos cursos bíblicos e tudo isso graças aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações. Se você quiser ser um Anjo da Esperança, é muito simples, tem esse número de WhatsApp aqui, só mandar uma mensagem, o que significa ser Anjo da Esperança, como faço para ser um Anjo da Esperança, uma anja, um anjinho da Esperança. É bem simples, você vai receber as respostas para as suas perguntas, tá bem? Nós estamos bem animados com o número de pessoas que nos acompanham em nosso canal lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, é o nosso canal ali. É bem simples de encontrar, mas você tem que colocar um NT no final, Reavivados por Sua Palavra, tudo junto, e NT no final também, tudo junto. Aí você pode ter acesso a todos os capítulos da Bíblia, todos, 1189 capítulos, alguns tem duas ou três gravações ali para você se beneficiar, né? O pastor Fávero fez um excelente trabalho gravando de Salmos até Malaquias, depois nós pegamos em Lucas, já demos a volta, terminamos, né? Apocalipse, demos uma volta inteira na Bíblia, agora estamos dando a segunda volta na Bíblia. Então, por falta de programas, você não vai dizer assim, não tem como estudar. Tem como estudar sim a Bíblia. Acha um momento no dia, se você não consegue às 6 da manhã ou às 3 da manhã, quando vai para a televisão, para a TV Novo Tempo, mas você pega um momento aí do dia, vai ser muito útil para você. E graças aos Anjos da Esperança, nós temos oportunidade de oferecer para você essa revista. Uma revista que fala sobre oração. São os nossos estudos bíblicos, eles vêm nesta forma de revista, né? É um material muito bem feito, bem diagramado e um conteúdo espetacular para você ter esta pergunta aqui respondida. Deus me ouve? Ouve. A oração é um mecanismo extraordinário que Deus criou para que a gente pudesse manter a comunicação constantemente. Basta você mandar uma mensagem para este número de WhatsApp, é outro número aqui, ele vai aparecer durante o programa, solicitando a revista. Aí vão lhe mandar vão lhe pedir nome, endereço, né? Para você receber em sua casa esse material. Além do YouTube, da TV, nós também estamos no Spotify, no Deezer, para você poder ouvir no carro aí, fazendo alguma atividade, e também no NT Play. Lá no NT Play é interessante que há outros conteúdos que não vão para a TV. Então você vai se beneficiar muitíssimo se nos procurar ali e estes outros conteúdos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estudar mais um capítulo do segundo livro de Reis. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nosso objetivo é estudarmos juntos um capítulo da Bíblia cada dia. E a gente vai galgando os 1189 capítulos. capítulos que a Bíblia tem. É um número fácil para você, né, entender, para você entender. Então, vamos lá. Vamos estudar mais um capítulo da Bíblia. Cada dia. E a gente vai galgando os 1189 capítulos que a Bíblia tem. É um número fácil para você, né, entender, para você entender. Então, vamos lá.
para guardar, assim, pelo menos para mim, quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, na Voz da Profecia, lá atrás. Aliás, o quarteto está fazendo aí 60 anos, né? Quarteto Arautos do Rei, os Arautos do Rei. A caixa postal, não sei se ainda hoje por aqui, a gente quase não ouve isso, mas a caixa postal de A Voz da Profecia foi o primeiro programa de rádio evangélico do Brasil, em 1943, coisa maravilhosa, né? O ano que vem vai estar fazendo aí um ano redondo, né? Bastante tempo. Mas a caixa postal era 1189, Rio de Janeiro, pronto. Aí a gente ficava gravando e quando logo que eu cheguei eu perguntei 1189, mas é um número de capítulos da Bíblia, para as pessoas já irem, inclusive, ouvindo a pregação pelo número da caixa postal, bem interessante isso. Mas nós temos todos os capítulos da Bíblia gravados lá em nosso canal no YouTube, Revivados por Sua Palavra NT, tá bom? Vamos dar uma passadinha rápida aqui, só para a gente ver aqui essa questão dos reis, né? Eu tenho duas folhinhas aqui que falam sobre os reis, né? Uma delas fala sobre os reis de Israel, todos foram ruins. 19 reis, todos foram ruins. Eu tenho mencionado aqui no programa que houve 9 dinastias. Sempre alguém matou, pelo menos 9 vezes, alguém assassinou o rei e se tornou rei no lugar dele. Então está lá a primeira dinastia com Jeroboão, quando houve a divisão, né? Salomão morre, Roboão fica com o reino do sul, que é Judá, sede em Jerusalém, e no reino do norte, Israel, a sede só no tempo de Onre seria em Samaria. Teria outros lugares, Jezreel, etc. Bom, mas a primeira dinastia veio então com Jeroboão. A segunda dinastia com Baasa, foi o terceiro rei. Então Jeroboão teve um filho, esse filho foi assassinado. Bom, Baasa, vem um filho dele, depois vem Zinri, que assassinou toda a família de Baasa, terceira dinastia. Onre, aí então é fundada Samaria. Ele também foi proclamado rei, comandante do exército, tal, tendo morrido o rei. Aí vem Acabe, filho dele. De Acabe vem Acasias, vem Jorão, vem Jeú, que acaba com toda a família de Acabe, né? Quinta dinastia, portanto. Aí ele tem 4 gerações, diz a Bíblia, e essas 4 gerações foram reais: Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II e Zacarias. A gente vai passar em Zacarias daqui a pouquinho. E aqui do outro lado vem Salum, que é a 6ª dinastia. Ele foi assassinado também, né? Zacarias foi assassinado. Salum foi assassinado, 6ª dinastia. A 7ª dinastia vem com Manaém, que também que assassinou Salum. Não é? Depois vem Pecaías, que é filho de Menahem. Menahem foi terrível, né? Um rei idólatra. Depois vem Peca, que começa uma 8ª dinastia. Peca também foi assassinado. Pecaías também foi assassinado. E aí vem Oséias, que é o último rei, o 19º rei da parte de cima, né, de Israel. E foi muito ruim, foi vassalo, foi preso, etc. Agora aqui rapidamente, da parte de Judá, nós encontramos 20 reis. 4 foram bons, 5 foram mais ou menos e 11 foram ruins. Mas praticamente todos estes, menos Josias e Ezequias também, foram muito bons. Praticamente em todos esses governos, eles não conseguiram tirar a adoração que o povo fazia na montanha, nos altos, né? Os altares lá nos altos. Mas a única que quebrou essa sequência de Davi, a única rainha, vamos dizer assim, que não era da descendência de Davi e depois foi substituída, ela morreu também, foi Atália, que matou todos os netos, menos um que escapou, que foi Joás, que fez até algumas coisas bacanas ali, enquanto o sacerdote estava com ele. Então, aqui a gente tem uma visão assim bem rápida dos reis de Israel, e nós vamos agora aqui para o capítulo 15,
E o capítulo 15 vai abordar, bom, primeiro Uzias. Uzias na realidade se chamava Azarias, mas quando ele se tornou rei ele mudou de nome, porque Jeová é poder, o nome Uzias é Jeová é poder. Ontem eu até mencionei que a questão da transliteração era parecida e tal, era um outro nome que eu estava pensando aqui, não foi bem isso. Mas ele foi um rei tremendo, ele foi um rei que expandiu o reino, militarmente falando. Ele inclusive fazia algumas armas de guerra, ele colocou torres espalhadas no reino para que pudessem ver se os inimigos estavam chegando. Ele foi um rei agricultor, ele entendia bem de agricultura, ele desenvolveu muitas coisas legais nesse sentido. Não estão relatadas aqui, elas vão estar relatadas lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, quando alguns detalhes são dados ou serão dados destes reis, né, de vários reis, alguns detalhes a mais. Esse rei, Uzias, né, também é chamado de Azarias, antes de ser rei, ele reinou 52 anos, foi o segundo rei que mais reinou, 52 anos. O primeiro foi Manassés, 55, vamos passar por ele daqui a pouco, não é? Mas aqui a Bíblia diz assim, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai, que foi um bom rei. Então somente os altos, verso 4, não tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos, mas ele foi um grande rei, um rei que tinha essa visão, muitas construções, teve um desenvolvimento bastante grande, aos 52 anos. Ele foi rei junto com o seu pai, Amazias, enquanto ele estava preso lá na Síria, ficou 15 anos lá. Depois ele também governou junto com o seu filho, né, que vai aparecer daqui a pouco aqui. Mas ele teve um problema muito sério. Ele fez tanta coisa boa, mas ele queria ser sacerdote. E lá em Crônicas conta, quando ele quis invadir o santuário e os sacerdotes impediram, né? E ele foi acometido por lepra e ficou com lepra todos os dias, morando numa casa separada, diz aqui. É isso, né? Houve um tremendo avanço, mas houve um pouco de arrogância, né? Eu tinha um professor que dizia assim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, dê poder a esta pessoa. Aí você vai saber quem é essa pessoa. É bem complicado. Vários países, né, que foram vassalos, escravizados. Quando esses senhores, né, foram expulsos do país, os nativos que moravam ali começaram a tratar os outros como eles eram tratados. Então parece que sobe para a cabeça, né? Agora eu estou no poder, agora eu mando. Quer dizer, eu reclamava quando um outro grupo estava ali, mas quando eu assumo o poder, eu vou fazer a mesma coisa que eles. Então aqui bem complicado, houve essa arrogância no seu coração, ele ficou com lepra e acabou morrendo, e Jotão, o seu filho, reinou. Durante um período os dois reinaram juntos, né? Quando ele estava com lepra, uns 10 anos mais ou menos, eles reinaram juntos. Agora, o capítulo 15 vai apresentar 5 reis famosos, e são esses reis aqui, até eu deixei aqui bem. Começa com Zacarias. Zacarias foi a última geração de Jeú. Jeú fez uma limpeza, né? Acabou com a casa de Acabe, ele até extrapolou um pouco. Todo mundo que adorava Baal, ele também matou todo mundo, buscou parentes de Acabe para tudo quanto é lugar e tal. Ele deu uma extrapolada. Mas agora o último descendente dele seria Zacarias. Zacarias reinou apenas 6 meses, né? E fez o que era mal diante do Senhor. Zacarias então pertencia à 5ª dinastia, né, de Jeú, foi o último. Ele foi assassinado. Ele não se apartou, diz a Bíblia no verso 9, né, algumas pessoas gostam de acompanhar aí, ele não se apartou dos pecados de Jeroboão. Salum, que é quem o substitui, conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante esse mês. Ele ficou muito pouco tempo,
Ele apenas, aqui diz que ele foi mau e ficou muito pouco tempo. E Salum conspirou e o feriu diante do povo. Quer dizer, foi uma questão bizarra. E acaba a quarta geração. Vem um outro rei agora, que é Salum. Este Salum, ele assume por ter assassinado o rei anterior. E aqui diz que ele também fez muitas coisas ruins, né? Ele esteve só por um mês, né? Esse esteve por um mês, o outro não. Mas esse esteve por um mês, dirigindo a nação, né, de Israel. Aqui diz que Menahem deu um golpe e assume o seu lugar. Então, a 7ª dinastia. E ele continuou com toda a tradição idólatra. Menahem foi muito cruel. Ele chegou porque não conseguia invadir uma cidade aqui, ele abriu todos os ventres das mulheres grávidas. Um acesso de raiva, o mandou fazer isso. Um homem bastante cruel, muito cruel. Bom, aí vem aqui o reinado dele de 10 anos e mais um rei aparece por aqui. E ele acabou fazendo aí um acordo com Tiglat-Pileser, que é esse Pul que aparece aqui, rei da Síria, no verso 19. Ele deu prata, ouro e pediu ajuda dele. Os ricos e os poderosos tiveram que ajudar com 1.500, 1.700 quilos de ouro, prata, cada um. Ele deu para o rei da Síria, né, Tiglat-Pileser III, 34.000 quilos de ouro, de prata, aliás, para poder ser o seu apoio, para poder lutar por ele. Interessante aqui, ele não procurou a Deus, ele procurou a um rei, o poder de um rei. Nunca se fie em alguma coisa que possa resguardar você, que se Deus não guardar a casa, o sentinela pouco vai poder fazer. É Deus quem deve dirigir minha vida. Não vamos confiar em prata, ouro, prazer, pessoas para a nossa salvação, não. Só Deus, só Deus. Bom, aí vem Pecaías. Pecaías também foi um mau rei de Israel. Ele governou sobre Samaria 2 anos. E vem agora Peca. Peca governou 20 anos e Peca foi o penúltimo rei de Israel. Depois vai aparecer, ele morreu assassinado também, vai aparecer Oséias, que é um nome bem legal, né? A gente lembra do livro de Oséias, mas teve um rei Oséias em Israel que foi péssimo. Ele foi vassalo da Babilônia, ele também se meteu lá no negócio do Egito e procurou ajuda sem buscar a Deus. Os bons reis, antes de sair para a batalha, diziam assim: Senhor, é para sair para a batalha? É isso que o Senhor quer? E esperavam a resposta de Deus. Os reis ruins não faziam isso. Aí fala um pouquinho sobre Jotão, agora na parte de Judá, que foi um bom rei e tal, e a gente vai poder falar um pouquinho mais dele amanhã. O capítulo 15, então, apresenta esses 5 reis famosos, apresenta mais esses outros reis aqui, Jotão e Uzias, né? Abre com um, termina com o outro, mas você pode perceber essa decadência do povo de Israel, né? Dos reis de Israel, buscando até segurança fora da presença de Deus. Eles já não tinham mais nada a ver com Deus. Israel, falavam em Deus, mas tinham lá essa mistura tremenda com outros deuses. Uma coisa assim, bem bizarra. E espero que você possa tomar as melhores decisões e colocar Deus sempre como a base da sua segurança. Isso é o mais importante para a vida do cristão. Vamos orar, Pai querido? Nós te agradecemos pelas histórias bíblicas, porque elas mostram o fracasso daqueles que não te colocaram como primeiro na vida. Então, que o Senhor possa estar em primeiro lugar em nosso coração. Senhor, nós não queremos continuar nos pecados de Jeroboão ou de Acabe. Nós queremos adorar somente ao Senhor e queremos depositar
toda a nossa esperança, tudo aquilo que temos e somos, o nosso coração nas tuas mãos. Cuida de cada família, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente está aí com o capítulo 16. Espero você. O capítulo 15 de 2 Reis contém uma sucessão de reis que assumiram o trono tanto em Israel, o reino do norte, quanto em Judá, o reino do sul. A sessão se divide da seguinte forma: o reino de Azarias em Judá, versos 1 a 7, o reino de Zacarias em Israel, versos 8 a 12, o reino de Salum em Israel, versos 13 a 16, o reino de Manaém em Israel, versos 17 a 22, o reino de Pecaías em Israel, versos 23 a 26, o reino de Peca em Israel, versos 27 a 31, o reino de Jotão em Judá, versos 32 a 38. Perceba que no capítulo de hoje são citados apenas 2 reis de Judá, enquanto que Israel são citados 5. A razão para isso é que em Israel a rotatividade de líder era grande, o que mostra a instabilidade política naquele período. Em resumo, o capítulo apresenta o seguinte sobre cada rei de Israel. Zacarias imitou os pecados de seu pai e foi assassinado por Salum de forma covarde. Salum, o assassino do rei, 1 mês depois, perdeu o trono ao ser assassinado também. Manaém reinou em lugar de Salum. Seu reinado durou 10 anos, pautados pela crueldade, exploração e aliança com pagãos. Pecaías reinou 2 anos. Embora não tenha tomado o trono à força como os demais, sofreu morte violenta. Peca reinou 20 anos, porém imitou os mesmos pecados de seu pai. Seu reinado acabou depois de ser assassinado por meio de uma conspiração. Não surpreende o fato de que Israel foi o primeiro reino a ser destruído e levado para cativeiro. Quanto aos reis de Judá, apresentado na lista do capítulo de hoje, a Bíblia os descreve com um reinado bem melhor que os de Israel. Porém, um detalhe manchou a liderança de ambos. O mesmo erro é mencionado tanto no reino de Azarias quanto de Jotão. A partir do verso 3 lemos: Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Embora estes reis fizeram importantes reformas políticas, eles se esqueceram da parte religiosa. Nos lugares altos se sacrificava ao Senhor, mas também eram utilizados para adorar ídolos, e é por isso que era importante que esses lugares fossem eliminados. Por este detalhe, o reinado de ambos ruiu. Isso me lembra um interessante ditado que afirma: as maiores árvores do mundo, as sequoias, caem facilmente quando pequenos besouros penetram suas raízes.